Glória a Deus. Aleluia. Atenção a todos os irmãos que estão nos acompanhando pelos canais diversos. Estamos aqui com a meditação da palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos mostra aqui essa passagem. Jesus entrando na cidade de Jericó, né? Ele encontra-se ali com o Zaqueu, e nós vamos trazer alguns esclarecimentos aos irmãos sobre algo que tem sido dito, né? De que Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Isso não procede, não faz o menor sentido. E o risco dessa colocação é trazer Zaqueu como protagonista no processo de salvação. A gente sabe que a salvação ela é pela graça, por meio da fé, e não há mérito nosso. Não há mérito nosso. A salvação é um dom de Deus, a salvação é um presente gracioso de Deus. A responsabilidade humana é em aceitar ou não este presente da parte do Senhor. Ou seja, o homem, no ato de fé, ele recebe a salvação ou, pela sua incredulidade, rejeita a salvação. Zaqueu, ele ocupava uma posição de submagistrado, ou seja, ele era chefe dos publicanos, responsáveis por determinada circunscrição. O termo publicano vem de publicane, que é como eram chamados aqueles que compravam por leilão o direito de antecipar os impostos de determinada região, podendo cobrar a população com extorsão, e a maioria deles acabava fazendo isso, cobrava com a prática da extorsão, né? Eles recebiam o direito de cobrar antecipadamente o imposto à população em determinada circunscrição ou região, e a maioria fazia de forma leviana, fazia de forma fraudulenta, oprimindo e extorquindo o povo. O pagamento era feito ao tesouro público, e por causa disso o nome de publicano, porque pagava ao tesouro público. Os publicanos, como Mateus, eles eram terceiros na escala, e por isso eles ficavam nas alfândegas, né? E deviam subordinação aos chefes, tais como Zaqueu. Então, Zaqueu era chefe dos publicanos, e Mateus, na condição de publicano, ele estava subordinado ao chefe dos publicanos, aos chefes dos publicanos. Então, meus amados irmãos, o status dos publicanos ali não era bom. Os publicanos, eles eram malquistos, né, por alguns
fatores, alguns motivos. Por exemplo, a própria natureza do trabalho, que consistia em cobrar imposto, né? Ninguém gosta de pagar imposto. A gente entende a necessidade de pagar os tributos, mas é algo que, se pudesse não pagar, a maioria optaria por não fazê-lo, né? Claro que pagamos com a consciência tranquila, porque entendemos ser necessário, em certa medida. Não vou entrar aqui na discussão quanto à carga tributária, mas o pagamento de tributo entendemos sim ser necessário, né? Talvez se possa fazer uma reflexão em cima da carga tributária, mas não no pagamento em si de tributo. Mas a natureza do trabalho deles já era algo complicado, porque eles cobravam impostos, né? Existia a possibilidade da extorsão, e como eu disse, que a maioria praticava, infelizmente. Existia um sentimento nacionalista também em Israel, porque o imposto era pago a uma nação considerada nação opressora, que eram os romanos. E os publicanos, portanto, eram considerados traidores, porque eles cobravam impostos, a maioria praticava extorsão, e ainda era para uma nação opressora. Ou seja, era judeu cobrando de judeu para Roma, né? E por isso os publicanos eram considerados traidores da nação, eram considerados ladrões e eram considerados indignos de qualquer consideração, né? Um exemplo disso está quando alguns publicanos eles chegaram, está o registro em Lucas 3, versículos 12 e 13, alguns publicanos chegavam a João Batista para desejarem o batismo. E eles perguntaram a João Batista: mestre, que devemos fazer? Versículo 12. No versículo 13, João Batista responde: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Então, a orientação aqui é exatamente no sentido de coibir a prática da extorsão. Não peçais nada além daquilo que vos está ordenado. Então, aqui João Batista reconhecendo a necessidade de se pagar tributos. Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, mas condenando a prática da extorsão, condenando aquilo que era feito pela maioria dos publicanos. E Zaqueu, Jesus entrando na cidade de Jericó, este chefe dos publicanos, ele era rico, diz a Bíblia, e ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. E ele era de pequena estatura. Então ele sobe numa figueira brava. E aí, irmãos, aqui a gente precisa esclarecer a igreja do Senhor. O texto não diz que ele subiu para ser visto por Jesus. O texto não diz que ele subiu para chamar a atenção de Jesus. O texto diz que ele subiu para ver Jesus. Ele subiu para ver e não para ser visto, né? Ele subiu para ver Jesus, ele não subiu para ser visto por Jesus. A gente sabe que algumas canções e algumas pregações dizem o contrário. Dizem que Zaqueu subiu para chamar a atenção de Jesus. Não, de forma alguma. O texto é muito claro. Lucas 19, versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ora, não faz o menor sentido Jesus andando no meio de uma multidão, parar para olhar para cima. Não faz o menor sentido isso. Então, realmente, essa tese de que Zaqueu ele subiu na figueira brava para chamar a atenção de Jesus ou para ser visto por Jesus é uma tese que não faz o menor sentido, porque não está na Bíblia, né? Independente de ter coerência ou não, não tem coerência. Mas ainda que tivesse,
não é o que está no texto sagrado. O texto sagrado diz que ele subiu para ver Jesus. Para ver Jesus, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o lugar onde Zaqueu já sabia que Jesus passaria, Jesus o viu. Mas por que Jesus o viu? Porque olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E é aqui que nós vamos trazer a primeira parte da reflexão desse texto, dizendo que realmente ele passa, louvado seja o nome do Senhor, apressando-se desceu e recebeu a Jesus com júbilo, né? Quando ele disse: convém a mim pousar em tua casa, convém pousar em tua casa. E aí Jesus fala isso e ele, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E aí começa a murmuração, né? Mas é importante, irmãos, entendermos aqui, antes de entrarmos na casa de Zaqueu, entendermos o seguinte: o protagonismo na salvação é de Cristo Jesus e não do homem. O protagonista é Jesus, né? Essa coisa de que Zaqueu subiu para chamar a atenção de Jesus, e alguém diz assim: conquiste a sua bênção, corra atrás da sua bênção. A bênção que Zaqueu obteve aqui foi a salvação. E a salvação, ela é protagonizada por Deus, através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a participação humana, a responsabilidade humana consiste em aceitar a Cristo Jesus, aceitar a salvação pela graça, mediante a fé. A Bíblia diz em 1 João 4,19, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Importante entender isso, né? E aí, Zaqueu desce do sicômoro, da figueira brava, e ele vai e recebe a Jesus com júbilo em sua casa. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ora, irmãos, precisamos destacar o ato de descer de Zaqueu. Zaqueu, ele desceu. Zaqueu, ele se despojou. Zaqueu obedeceu a orientação de Jesus. E quando ele recebe essa orientação e obedece, ele demonstra crer em Jesus. Ele o recebe com alegria, né? Ele recebe alegremente. Importante destacar isso. E quando há murmuração é justamente pelo histórico de Zaqueu, pelo fato de Zaqueu ser um homem com histórico de ser um publicano, chefe dos publicanos. Isso era algo muito complicado, né, como já disse, mas é importante entendermos que não há limites para a salvação. A salvação está acessível a todos. A salvação está acessível a todos, a absolutamente todos. E nós somos representantes de Cristo Jesus, embaixadores da parte de Deus, conforme está em 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Jesus, ele encerra essa mensagem dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação é para quem precisa, não é para quem não precisa. Jesus disse: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Era a situação de Zaqueu. Outro sim, bendito seja Deus. Quando ele diz: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ou seja, ele está dizendo, a salvação também é para Zaqueu. A salvação também é para aquele
que num contexto social aparentemente não merece. A salvação também é para aqueles que, porventura, são tratados como escória na sociedade. Zaqueu era considerado, ainda que fosse um homem rico, mas era considerado escória social porque era considerado um traidor da nação, mesmo sendo rico, mas era considerado um traidor. E por isso a murmuração, porque Jesus entrou para ser hóspede na casa de um homem que era chamado pecador. Essa expressão pecador era dado aos publicanos, às prostitutas, né, aos assassinos. Eles eram denominados pecadores. Jesus, em certa ocasião, trouxe o ensinamento sobre a universalidade do pecado, quando falou àqueles que tentavam apedrejar aquela mulher apanhada em adultério, e Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso significa que todos pecaram e todos careciam de salvação. E quando a Bíblia diz todos, é todos mesmo. E aí não há exceção para este ou para aquele, para este erro, aquele erro, esta falha ou aquela falha. Defendemos, claro, as punições cabíveis para aqueles que cometem crimes, mas é preciso entender o viés espiritual. Aqueles que precisam de salvação precisam que o evangelho da salvação seja anunciado a eles. E a salvação em Cristo Jesus é oferecida graciosamente a todos aqueles que nele creem. E Zaqueu não estava fora desse contexto. Zaqueu estava enquadrado na condição daquele que se havia perdido. Zaqueu estava enquadrado no contexto daqueles que estavam como ovelhas desgarradas, errante no meio do caminho. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar o que se havia perdido. E Zaqueu, numa demonstração clara de arrependimento, porque onde Jesus chega, ele opera arrependimento. Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele estava dizendo: a partir de hoje, eu me arrependo. E se eu fiz algum mal a alguém, eu restituirei de forma quadruplicada. Então, é um fruto de arrependimento. A salvação é pela graça, mas não é uma graça sem graça. A justificação é pela fé, mas a fé sem obras é morta. Então, é preciso entender isso também. Zaqueu lhe propôs voluntariamente dar metade dos bens aos pobres e propôs restituir 4 vezes mais a quem ele defraudou. Ora, meus irmãos, onde Jesus chega, algo diferente acontece. Onde Jesus chega, a salvação é estabelecida. Quando alguém abre a porta, disse Jesus, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Portanto, meus amados irmãos, essa breve reflexão, que o Senhor possa tocar nos corações e que entendamos que Jesus Cristo ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E nesta condição se enquadra toda a humanidade que precisa ouvir as palavras de vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.